Então vamos lá, minha gente, começando aí mais uma série resumos, né? Como eu digo, resumos é sempre bom, porque depois vocês podem ver, rever os resumos, tirar dúvida, e é importante para a prova de OAB, é importante para aquela leitura rápida, assim, que a gente precisa voltar lá, né? Pessoal que está se formando, pessoal que já se formou, pessoal que quer buscar aí uma releitura de alguns conteúdos. Nós vamos iniciar agora vários vídeos sobre recursos no processo de trabalho. Gente, eu contei mais de 30 súmulas do Tribunal Superior do Trabalho só sobre recursos trabalhistas. Temos também a Constituição Federal, no artigo 5º, temos a CLT, que tem um sistema recursal próprio. Então não se engane, porque se alguns conteúdos nós podemos beber na fonte do processo civil, como, por exemplo, provas, que foram os vídeos anteriores, provas de um processo de trabalho, que a gente pode beber muito bem no CPC, aqui não. Aqui a gente vai muito pouco visitar o CPC, porque a CLT ela tem um sistema recursal próprio. E nos termos do artigo 769 da CLT, só se utiliza as fontes do direito processual comum ou do direito comum quando a CLT for omissa. Então, a gente usa de forma subsidiária ou de forma supletiva. Mas aqui nós temos, vamos usar, no CPC, nós vamos usar aí o artigo 500, 535, que são aqueles artigos aí que fala do recurso adesivo. Vamos usar aí a CLT bastante, 893 a 898, a Lei 5584 de 70, regimentos internos do TRT e do TST. Alguns recursos, minha gente, não estão previstos na CLT. Então, em linhas gerais, em resumo, o que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos ver a parte geral, os requisitos de admissibilidade dos recursos. Depois nós vamos analisar os recursos em espécie, o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de petição, o agravo de instrumento, o recurso extraordinário que está previsto na Constituição Federal, o embargo de declaração, que tem natureza jurídica de recurso, o recurso adesivo. Então nós vamos destrinchar o sistema recursal trabalhista usando o processo civil quando a CLT for omissa. Bom, primeiro, vocês desculpem, estou um pouquinho gripada. Primeiro nós precisamos entender o que é recurso, gente. Afinal de contas, o que é recurso? Quando eu falo recurso, eu estou falando recurso em geral. Tanto que eu vou usar um conceito aqui, de um autor do direito processual do trabalho e de um autor do direito processual civil. O que é recurso? Não importa se eu chamo de apelação ou se eu chamo de recurso ordinário, eu estou falando de recurso. Claro que o recurso ele vai se alinhar aí com aqueles princípios constitucionais do processo de trabalho que nós vimos anteriormente, que vai ser o princípio da ampla defesa. E recurso, ele cabe dentro desse princípio da ampla defesa que está previsto na Constituição Federal. E um conceito de Nelson Nery Júnior, que é um autor processualista, ele vai dizer que é o meio processual que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de um terceiro, óbvio, a viabilizar dentro da mesma relação jurídica processual a anulação, a reforma, a integração ou aclaramento da decisão judicial impugnada. Aqui que entra o fato de que embargo de declaração tem natureza jurídica de recurso, porque é através dos embargos que se vai buscar o quê? O aclaramento, a integração dessa decisão. Mas também é por meio do recurso que se busca a nulidade daquela decisão. E essa nulidade ela também está prevista na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, que fala que todos os atos devem ser fundamentados. Isso depois também, o CPC no artigo 489 trouxe isso aí de forma muito
forte, muito importante, que vem sendo um marco importante para a advocacia como um todo. Então, o que a gente destaca aí? A relação processual é a mesma. É na mesma relação processual que se busca esse amplo direito de defesa. Não são outras partes, não é um outro processo. A relação é a mesma. E a Mauri Mascaro Nascimento, que também aí é um autor do direito processual do trabalho, que ele vai dizer que o recurso é o direito que a parte vencida possui de, na mesma relação processual, veja que eles destacam isso, atendido, aí ele floreia, atendido os pressupostos de admissibilidade, submeter a matéria contida na decisão recorrida a reexame pelo mesmo órgão prolator ou por órgão distinto e hierarquicamente superior, com o objetivo de anulá-la ou reformá-la total ou parcialmente. Mas Benizete, por que ele fala que o recurso pode ser pelo mesmo órgão prolator? Porque o embargo de declaração ele é manejado em face daquela decisão, e quem vai fazer análise desse embargo de declaração é o juiz ou o relator que prolatou aquela decisão, aquela sentença ou aquele acórdão. Então, ele pode, através do próprio ED, fazer modificações na decisão. Ele pode suprimir uma omissão de tal maneira que essa omissão ela transforme completamente a sentença. Entendeu? Transforma, pode mudar, pode até reconhecer, por exemplo, uma prescrição extintiva que ele tinha deixado passar em Albis e não tinha visto. E quando ele reconhece, ele altera completamente a decisão. Bezerra Leite vai tratar o tema como uma espécie de remédio processual, mas ele também fala que é um direito. Então, o que é importante a gente reconhecer que seja um recurso trabalhista, um recurso do direito processual civil, ele é um direito da parte, é um direito constitucional, vinculado ao amplo direito de defesa, a relação processual é a mesma, e ele objetiva aclarar, modificar, anular total ou parcialmente aquela decisão. Agora, o saudoso, né, porque ele faleceu e eu conheci brilhante as obras dele, Amaury Mascaro, ele usa a expressão a parte vencida. Esse vencido nós vamos tratar mais na frente. Vencido tem que ser completamente vencido, porque às vezes é vencido parcialmente, às vezes é vencido só de uma forma aparente, mas que no fundo não é. Então a gente precisa realmente avaliar isso. Mas é óbvio que a parte que está satisfeita com aquela decisão, ela não vai recorrer, né, minha gente? Então esse é o conceito de recurso que é importante a gente ver. Natureza jurídica, eu vou falar amplamente, mas a natureza jurídica nunca foi de ação autônoma, mas sim de um prolongamento do direito de ação. E aí eu vou usar um outro autor que eu particularmente gosto imensamente, que é o Mauro Schiavi, que ele diz o seguinte: é meio de impugnação da decisão dentro da mesma relação jurídico-processual em que foi prolatada a decisão, pois pressupõe a lide pendente na qual ainda não se formou a coisa julgada. Então, obviamente que não é um novo processo. Obviamente que é um meio de impugnação dentro da mesma decisão como um prolongamento do direito de ação. Na verdade, o recurso ele é um prolongamento do direito de ação. Né? Muito interessante isso. Aí, gente, fundamentos. Por que a parte recorre? Qual o interesse da parte recorrer? Quais os fundamentos desse prolongamento do direito de ação? Onde que mora isso? Tem dois fundamentos, os quais se desdobram. O primeiro fundamento, que sendo um controle dos atos jurisdicionais pelas instâncias superiores, o primeiro fundamento é jurídico, ou seja, a parte que está insatisfeita, que foi sucumbente, ela deseja que
um tribunal, que juízes mais, que um outro órgão possa revisar aquela decisão do juiz de primeiro grau. Isso aí porque entende que os juízes do tribunal, eles são né, mais experientes, já passaram pelas experiências das varas do trabalho, tanto que eles estão no tribunal como desembargadores, e pressupõe que eles são juízes mais experimentados. Então, eles têm mais condições de fazer o exame daquela decisão, porque, por óbvio, que ele se sente insatisfeito. E também o recurso tem o objetivo de uniformização na interpretação da lei. Tem outro fundamento também, é o segundo fundamento que decorre desse primeiro. A insatisfação é da natureza do ser humano, né? Não se conformar com a perda. Eu costumo dizer que as pessoas não gostam de perder um anel, de perder um brinco, de perder um namoro, de perder um imóvel, de perder uma ação. Então, elas vão buscar, né, o recurso. E aí, é aquela historinha daquele cliente que diz assim para a gente: eu quero recorrer até o inferno, mas eu não vou entregar esse processo, essa ação de bandeja. E a gente pergunta, mas aonde, qual instância que é essa? Que instância que é essa que é o inferno que eu não conheço, porque a instância máxima é o Supremo Tribunal Federal. Bom, se alguns entenderem que lá é o inferno, ok. Então, há aquela hierarquia do recurso. E aí vai de vara, TRT, TST para algumas situações, vamos estudar esse recurso em revista, e Supremo Tribunal Federal em casos, né, remotos, em casos mais menos comum, por óbvio. Mas, como é um órgão de controle da Constituição Federal, o Tribunal Superior do Trabalho também nas lides trabalhistas, a gente tem esse lugar aí. Então, o fator psicológico, ele é aquele que move, é aquele que impulsiona o sucumbente na ação, aquela parte que perdeu a ação ou que perdeu parcialmente e que vai buscar a modificação, a reparação dessa decisão. Então, e aí o Mauro Schiavo ele vai dizer, bom, nesse fator psicológico, acreditamos que o argumento mais forte para justificar a existência dos recursos é a falibilidade humana. Claro que é. Quantas decisões a gente se depara que erro assim grosseiro, pois os juízes, como homens, estão sujeitos a erros que podem ser corrigidos pelos recursos, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a quantidade de serviço muitas vezes impede que o juiz proceda uma reflexão mais detalhada sobre o processo. Quem diz isso é um juiz. O Mauro Schiavo, ele é um juiz paulista. Então ele vai falar isso com muita propriedade. Claro que é uma falha, né? Então, às vezes o juiz não viu, não examinou. Então, essa também é um fundamento bem interessante. Bom, aí nós vamos entrar nos princípios informadores do recurso. Ah, mas tudo tem princípio? Tem, minha gente, tudo tem princípio. Princípio da execução, princípio do processo, de conhecimento, princípios daquela disciplina, daquele direito material, e recursos também têm princípios, que se não forem observados, eles vão macular o próprio recurso. O primeiro dele está previsto no artigo 915 da CLT e 1046 do CPC, vigência imediata da lei nova. Nós vivemos isso aí agora com a chamada reforma trabalhista, a lei 13.467. O recurso é regido pela lei vigente na data da publicação da decisão. Não há direito adquirido e determinado. Não há. Por exemplo, para se recorrer,
tem que pagar custas. E se for empresa ou empregador, também o depósito recursal, que nós vamos falar dele. Então, o valor da tabela é da data em que vai ser protocolizado, que vai ser manejado aquele recurso específico, seja o recurso ordinário ou seja o recurso de apelação. O ordinário ou o recurso de revista. Então, por exemplo, o prazo no processo de trabalho é de 8 dias. Era de 8 dias corridos. Depois veio o Código de Processo Civil e os dias passaram a ser úteis. Acontece que a CLT não fala nada. Então, a Instrução Normativa 39, que a gente vai ter uma aula só sobre ela, vamos falar a adequação dela no processo de trabalho, ela veio também dizendo que se aplica esse dispositivo do Código de Processo Civil à CLT com relação aos prazos em dias úteis. Mas, se o CPC não tivesse entrado em vigor e o Tribunal Superior do Trabalho não tivesse reconhecido essa dispositivo, por óbvio que deveria ser conforme os entendimentos das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho em dias corridos. Então, a vigência da lei imediata na hora do recurso, mas a lei que esteja em vigor e não nenhum direito anterior. Aqui também é muito importante esse recurso, fungibilidade. Gente, o que é princípio da fungibilidade? Isso aqui é importante, ó, gente, bem importante. Fungibilidade, também chamado de conversibilidade, previsto no artigo 794 da CLT, 283 do CPC, súmula 421 do Tribunal Superior do Trabalho. A fungibilidade é a possibilidade do recorrente interpor um recurso ao invés de outro, tá? E que, face ao princípio da fungibilidade, o juiz pode admitir aquele recurso como sendo o apropriado àquela situação. Exemplo, de uma sentença, cabe embargo de declaração ou cabe diretamente o recurso ordinário, ok? Vamos supor que a parte sucumbente, ela nomine o recurso dela de recurso de revista ou nomine de apelação, que equivale ao recurso ordinário no processo civil. Acontece que se o nome das partes estiver incorreto e estiver dentro do prazo, o juiz pode, pelo princípio da fungibilidade, receber esse recurso e dizer, recebo porque o recurso cabível não é recurso de revista. O recurso de revista é manejado do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Então, se a parte errou, ou por erro material, se não for um erro grosseiro que permite ao juiz e permite ao tribunal examinar o recurso, ele pode receber aquele recurso pelo princípio da fungibilidade, ou seja, não traz prejuízo para ninguém, fica tudo certo. Diferentemente é o princípio e eu gosto já de falar junto dele, é o princípio da variabilidade. Aqui é diferente. Se no princípio da fungibilidade é uma faculdade do juiz, ou seja, nem é uma faculdade, uma obrigação dele, com base, uma faculdade / obrigação, com suporte nesse princípio de receber um recurso que não tenha um erro muito grosseiro por outro, que seja possível, que seja viável o exame desse recurso, não tem prejuízo para ninguém. A variabilidade não. A variabilidade já vem da parte que manejou um recurso que tem um erro tão grosseiro que vai impedir do tribunal de receber esse recurso, de analisar. Vamos supor
Ele bota o nome correto do recorrente, o nome correto do recorrido, bota o nome do recurso correto, recurso ordinário, se dirige ao juiz da vara, tudo ok. Mas o conteúdo é trabalhista, mas refere-se a uma outra ação. Por exemplo, a matéria a ser recorrida diz respeito a horas extraordinárias. E no copia e cola, ele, ao invés de usar como fundamentação, como razões de recorrer em torno da prova e da interpretação da sentença, das horas extraordinárias, ele vai usar, por exemplo, um adicional de insalubridade. E aí, quando o tribunal, o juiz não vai ver, tá tudo bonitinho ali, manda subir, tá dentro do prazo, tá com pagamento de custas, a parte está correta, manda subir. Quando chega o segundo órgão de admissibilidade, vai examinar, que é o tribunal, e vai verificar, mas espera aí, não tem como examinar esse recurso. Esse recurso aqui não tem como. Não tem nada a ver com o adicional de salubridade aqui. Bom, Benizete, onde que entra essa variabilidade? A variabilidade entra quando a parte que cometeu esse erro grosseiro, ele é grosseiro porque ele impede o exame do recurso. Ele percebe isso e dentro do prazo dos 8 dias úteis, ele substitui essa peça recursal. Entendeu, gente? Ele varia, por isso que é o princípio da variabilidade. Ele vai substituir essa peça. Então, vamos supor que seja no último dia, ele está fazendo 2 recursos e ele deu entrada nesse no 6º dia útil. E quando ele vai fazer o outro, que está com outra data, com outro prazo, ele vai verificar. Gente, parece que eu já fiz esse recurso. Parece que eu já falei desse tema do adicional de salubridade. Aí ele vai procurar, meu Deus, caramba, eu fiz um erro grosseiro. Então ele vai fazer outro recurso com um tema, com um conteúdo próprio daquela ação e vai pedir que seja substituído. E aí eu vou novamente com o Mauro Schiavio, que ele vai dizer o seguinte: pensamos que diante da sistemática processual vigente, tanto na CLT, que não contém regra a respeito, e por não existir o princípio da variabilidade no ordenamento processual vigente, tampouco no processo de trabalho, desse modo, uma vez interposto o recurso, o recorrente consuma o ato e não pode alterar a medida recursal. Ele está dizendo aqui, usando um outro autor, que como o CPC não traz nada e a CLT também não traz, que no momento em que a parte protocoliza esse recurso com esse erro grosseiro, o ato já está consumado. Mas ele não é a doutrina que mais vigora. A doutrina dominante é a possibilidade da parte, percebendo o erro grosseiro, ele substituir aquela peça. Claro, tem que pedir o juiz para substituir. O problema, se a outra parte já fez as contrarrazões. Aí o negócio complica. Porque ir para o tribunal não foi, porque está dentro do prazo, tem que aguardar. Tem que aguardar pelo menos, abre prazo, o prazo idêntico para a parte contrária fazer as contrarrazões. Então, obviamente que para o tribunal não subiu. Então, isso aí é bem coisa. Então, variabilidade, fungibilidade são coisas distintas, mas que se parecem. Princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. No processo de trabalho, minha gente, a gente não recorre de decisão interlocutória. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Tem uma súmula, a 214, que ela vai tratar só 3 hipóteses que se recorre da decisão interlocutória. A primeira dela, mas são muito pouco usadas. Quando o tribunal, o TRT, salva as hipóteses do TRT contrária à súmula OJ do TST, houver uma contrariedade, aquela decisão for absolutamente contrária à súmula do TST,
suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, claro, que aí a gente tem o recurso. E acolhe a exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para o TRT, distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. Fora disso, indefiro a oitiva testemunha, indefiro a substituição, indefiro isso, junte-se no prazo, qualquer despacho interlocutório, ou seja, aquele que não põe fim ao processo, que não julga o processo, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução, não se recorre, como acontece no processo civil, que faz o agravo, né? Que antigamente era instrumento, agora é retido. Nós temos um agravo de instrumento, mas o funcionamento dele é diferente. Então, não se recorre das decisões interlocutórias. Non reformatio impejus, claro, mas aqui é uma coisa bem diferente. O que é não reformatio impejus? É claro que quando as duas partes vão buscar a reforma, as duas vão buscar a reforma porque perderam alguma coisa. Então, vamos usar um exemplo. O autor pede horas extraordinárias e salários. Ele tem a improcedência das horas extraordinárias, mas tem a procedência do salário. Então, ele, o autor reclamante, vai recorrer das horas extraordinárias. E o réu vai recorrer daquilo que ele perdeu, que foi o quê? Salários. Então, ambos recorreram. E quando se recorre, como nós vimos no conceito, para obter uma mudança. Se não for para obter mudança, não vale a pena recorrer. Então, quando ele vai buscar a mudança no tribunal e o tribunal reforma, não é reformatio impejus. Reformatio impejus é quando, por exemplo, o empregado ele vai recorrer de hora extra, a parte contrária não recorre, nem faz contra-razões nem nada, e o tribunal diz assim, eu vou reformar essa hora extra dele, mas em compensação eu vou mudar a parte do salário, porque eu acho que o juiz julgou errado. Ninguém recorreu de salário. Então, se o tribunal mudar, é reformatio impejus. Claro que, minha gente, não é tão simples assim, porque às vezes é uma reforma periférica, é uma reforma, não é nuclear, mas ela é em torno daquele mesmo tema, horas extraordinárias, por exemplo, se a parte não pediu repouso das horas extras, hora extra no repouso semanal remunerado, o tribunal reforma. Então, isso tudo pode estar dentro desse princípio da vedação do reformatio impejus, ou seja, reforma com prejuízo da parte. Outro recurso também que vale a pena a gente falar que é o recurso que é da dialética ou inexigibilidade de fundamentação simples petição. É claro que o recurso tem que ter uma dialética. Está previsto no artigo 422 do TST, da súmula 422 do TST. Gente, decorre do 899. Não dá para ser simples petição. A simples petição, embora o processo de trabalho tenha o princípio da simplicidade das formas, a simples petição é só aquela matéria de rosto. É só aquela de encaminhamento. Entenderam? É só de encaminhamento. Porque, na verdade, o recurso ele precisa ter uma dialética. Às vezes o tribunal, o relator, ele vai se deparar com um recurso que não tem, como a gente diz, não tem lé com cré. Pede, mas não sabe o que está pedindo. Então, tem que ter uma coerência com aquela parte, com aquelas decisões que foram julgadas improcedentes. Então, o que foi julgado improcedente? Foi as horas extraordinárias. Ok. Por quê? Qual o fundamento do recurso? Em que você se baseia? A prova testemunhal disse isso, a sentença não interpretou, para além disso tem uma prova documental, tem um livro de ponto, foi solicitado o livro de ponto e a empresa não juntou, e o tribunal não percebeu que foi pedido que se não juntasse deveria ser considerado como verdadeiro, Tem que organizar o pensamento de forma jurídica, usar uma expressão atual para entregar para o tribunal
todos os fundamentos necessários para mudar a sentença. Senão não muda, gente. Senão não muda. Senão não muda. Então, esse é o princípio da dialeticidade, né? Ou inexigibilidade de fundamentação, que não é simples. E, por fim, ainda falando em princípios dos recursos trabalhistas, a manutenção dos efeitos da sentença ou voluntariedade. No direito processual do trabalho, e aí tem o artigo 899 e a súmula 393 do TST, os recursos têm efeito meramente devolutivo, tá? A gente vai falar isso também em efeitos, porque ele é um prolongamento do exercício do direito de ação. Então, ele vai manter os efeitos da sentença. Por exemplo, se a sentença manda reintegrar a gestante numa antecipação em tutela, reintegra a gestante numa antecipação em tutela, porque se o juiz deu aquela tutela de urgência, então ele deu aquela tutela de urgência, aquela gestante, aquilo já antecipou, né, os efeitos da decisão, da tutela, então aquilo ali já vai para o tribunal, vai rever tudo que foi pedido, mas ela só devolve e não suspende os efeitos. Então, já que ele recorreu, a gestante volta para trabalhar. Já que ele recorreu, devolve o valor do fundo de garantia. Já que ele decorreu, devolve a parcela do seguro-desemprego que eu antecipei, porque foi evidente que ele foi dispensado e não recebeu esse direito. Evidente que ela estava grávida, provou. Por isso que as tutelas antecipadas, elas são assim, os juízes têm muito cuidado para dar, porque antecipa às vezes um efeito que depois não tem mais jeito, né? Então, esse é a manutenção dos efeitos da sentença. É um prolongamento do exercício do direito de ação. Bezerra Leite diz o seguinte: o efeito devolutivo decorre do princípio do dispositivo e é isto no sistema jurídico que adota o duplo grau de jurisdição. Aquilo que a sentença você vai devolver para o tribunal tudo, a revisão daquilo que você quer realmente modificar, alterar ou anular. Bom, gente, de forma muito corrida, nós vimos essa primeira parte da parte geral dos recursos, que é, na verdade, os princípios que regem o recurso. Então, nós vimos conceito, natureza jurídica e os princípios do recurso. Depois nós vamos ver os requisitos, os pressupostos recursais. Esse aqui não é fácil não, ok? Então vamos ficar por aqui nesse vídeo aula, depois a gente volta com os efeitos e os pressupostos recursais. Bom, gente,